Olá, meus amigos e minhas amigas, vamos para a nossa aula A202, uma aula como elaborar um projeto elétrico usando o AutoCAD. No canal do YouTube, especificamente no canal da Universidade da Elétrica, tem aulas onde eu mostro como elaborar o projeto elétrico. Agora, eu vou mostrar para vocês como executar tudo aquilo mostrado para vocês no canal da Universidade da Elétrica, como fazer o projeto elétrico dentro do AutoCAD. E o projeto elétrico vai ser um projeto bem básico, um projeto residencial. Então, vamos à nossa aula como elaborar um projeto dentro do AutoCAD. Boa aula a todos vocês! Pessoal, então vamos começar a nossa aula como elaborar um projeto elétrico residencial dentro da estrutura do AutoCAD. Eu estou abrindo um projeto já elaborado, projeto bem básico, de uma casa de poucos cômodos, onde eu vou mostrar e dar dica para vocês como vocês podem montar essa estrutura no AutoCAD. Outra informação importante, quem desejar esse projeto, eu vou disponibilizar para vocês toda essa estrutura de projeto. Então, vamos lá no nosso projeto. O projeto já está elaborado. Aqui é um projeto básico. Vocês estão vendo aqui a planta com a distribuição dos circuitos, a minha tabelinha do quadro de cargas e meu diagrama unifilar. Então, pessoal, num projeto elétrico residencial, basicamente, essas três informações aqui, 1, 2, 3, são suficientes para um projeto básico dessa natureza. Então, vamos agora para a distribuição do circuito. Eu vou abrir aqui para vocês. Primeiro ponto, lá nas aulas de projeto elétrico residencial no canal do YouTube que eu coloquei para vocês, eu dei a dica como fazer a distribuição dos circuitos. Agora vamos fazer esse lançamento aqui no AutoCAD. Primeiro ponto, eu não dei nome aqui aos cômodos, porque a ideia é que vocês comecem a entender como se faz essa distribuição. Então eu tenho aqui o quadro. Esse quadro é o quadro de distribuição. Eu tinha comentado para a gente manter 3 circuitos por eletroduto. É o que eu venho mantendo aqui. Então, eu vou sair do meu quadro, quadradinho aqui. Essas informações eu vou disponibilizar para vocês, obviamente, para aqueles alunos que desejarem, para vocês já pegarem a simbologia que tem aqui e desenvolver o projeto de vocês. Então, aqui eu tenho, quantos circuitos tem? Eu tenho 5 circuitos nesse projeto residencial. Então, aqui eu tenho o eletroduto, estou passando aqui para vocês o mouse. O eletroduto tem o circuito 1, 2 e 3, são 3 circuitos saindo do meu quadro. Depois, mais 2 eletrodutos embutidos na parede, no teto. Aqui eu tenho o circuito 1, 2 e 4. Aqui eu tenho o circuito 1, 5 e 4. E eu tenho também o circuito 7. Nessa distribuição de circuito, veja bem, aqui eu simbolizei a luminária. Aqui eu já estou usando 2 luminárias de 32 watts cada uma. Na hora de fazer o projeto, levantamento de carga, vocês vão fazer esse ajuste. Aqui eu tenho o circuito 3, é tomada média. Então, veja bem, sai aqui. Entra aqui o circuito 1, 2 e 3. Esse circuito 1, 2 e 3 está vindo por esse caminho. Aqui o circuito 3 distribui para as tomadas médias. 1, 2, 3, tomada média. E aqui essa tomada está interligada às 3 usando a parede. Da mesma forma, sai aqui, lá da caixa de derivação no teto, sai para a ligação three-way. Então, aqui uma ligação three-way, bolinha cheia aqui, ligação three-way. Three-way com quem? Com esse ponto aqui do cômodo, olha,
com esse ponto do cômodo three-way. Não é? Aí vocês distribuem. Daqui eu estou distribuindo para o outro cômodo, via eletroduto embutido no teto. Olha aqui, ele vem. E aqui eu tenho o circuito 4 passando por aqui. Circuito 4 e circuito 2. Não é? Então, circuito 4 e 2 passando por aqui. Né? Isso vai distribuindo para o outro cômodo. Né? Aqui nesse cômodo, observem vocês que eu tenho um three-way daqui para cá, olha. Um three-way desse ponto para esse ponto. Não é? Então, basicamente, a gente consegue fazer a distribuição, né? Fazer a distribuição utilizando aquela regrinha de 3. Não significa que aquela regra é obrigatória. Você pode, né, de uma forma ou de outra, né, sempre procurar colocar 3. Se passar de 3 circuitos agrupados para o eletroduto, não existe problema, tá? Só que tem que verificar para que a sua corrente não eleve muito. Então, ainda partindo aqui do quadro, dando zoom aqui, eu chego aqui na luminária que eu vou estar colocando, vamos ver a distribuição desse cômodo. Aqui é interruptor simples, olha, interruptor simples, né? Vocês podem observar que essa luminária é 16 watts, mas aquele levantamento de carga continua lá, bem bacana, né? Como vocês já aprenderam. Daqui sai também uma representação desse ponto aqui. Eu tenho uma área aqui de serviço, prevendo já uma área de serviço. E aqui um ventilador de teto, nesse ponto aqui. Então, basicamente, a distribuição é feita assim. Aqui eu interligo com outro cômodo e vou fazendo a distribuição do circuito 2. Olha, aqui eu tenho um circuito 2, aqui tem um interruptor aqui simples para esse ambiente. E aqui, novamente, eu tenho um outro three-way, né? Aqui a seção do condutor é 1,5, né? Three-way. Nesse three-way entra 3 retornos, nesse three-way entra a fase e 2 retornos, né? Então, pessoal, assim a gente tem a distribuição. Olha a distribuição, outro caminho aqui, vindo aqui para uma areazinha de serviço. Olha só essas tomadas aqui do circuito 3, tomadas de 4 milímetros, olha. Olha a alimentação por onde ela vem na luminária, desce pela parede e essas luminárias estão interligadas. Voltando a repetir, vocês podem me encaminhar e-mail, né, solicitando essa planta, e eu vou encaminhar essa planta para vocês. Agora vamos aqui no nosso quadrinho de cargas, que é importante vocês fazerem, né, após o levantamento de carga. Então veja o nosso quadrinho de cargas. Eu tenho 7 circuitos no total, né? Vocês podem observar aqui, né, é do circuito 1 ao circuito 7, certo? São 7 circuitos. Então eu tenho aqui a tabelinha de cargas. Essa tabelinha de cargas, nada mais, nada menos, é a distribuição que vocês fizeram lá, tá? Isso aqui é só um exemplo, né? Então, aqui a gente tem a carga total e a demanda em VA, dividindo por 0,95 lá. E aqui os valores de corrente. Então, como vocês já sabem fazer esse cálculo, é importante transpor para o AutoCAD essa tabela, né? Circuito 1, aí vai ter uma carga de 16 watts, uma lâmpada de 32. Circuito 2 são tomadas, olha, tomadas, né? 11 tomadas, aí a carga 3.300 watts, né? Então, só para vocês entenderem, façam um quadrinho de distribuição de carga e coloquem no AutoCAD, tá? Da forma que vocês já sabem calcular, que eu apresentei para todos vocês. E aqui, iluminação, a gente considera o fator de potência. Aqui eu considerei fator de potência 0,9 para iluminação, né? Porque aqui eu já estou escolhendo lâmpada. Lá vocês estão usando fator de potência 1, não existe problema, faz a transposição aqui para a tabela de cargas. Aqui, uma simbologia representando lâmpada de 32 watts, 16 watts, são luminárias, né? Luminárias fluorescentes, a legendazinha. E aqui, para finalizar tudo, né? Que é o importante, que é o diagrama unifilar.
onde nós temos nessa entrada uma alimentação bifásica, por exemplo, olha, alimentação geral bifásica. São 2 condutores, por exemplo, aqui de 16 milímetros, nesse exemplo. Isso aqui é só um exemplo fictício para vocês, tá? Vocês vão usar essa planta de desenho para fazer o real de vocês. E é uma alimentação bifásica, né? Com cabo 16 milímetros, neutro aqui. Eu tenho iluminação, circuito 1, tomada, circuito 2. Olha, tomada, disjuntor de 40, iluminação, disjuntor de 10 amperes, aqui o disjuntor geral de 60 amperes que alimenta. Aqui disjuntor de 25 chuveiro e aqui disjuntor de 20 amperes para o ar-condicionado. Lembrando que aqui essa alimentação bifásica, né? O chuveiro aqui é bifásico 220, tá? Então, pessoal, dessa forma, é o que vocês precisam transpor do projeto. Então, eu vou passar para vocês, aqueles que desejarem, essa planta, para que vocês peguem aquele projeto lá da aula, das aulas, né? São os projetos elétricos residenciais, transformem para dentro dessa planta aqui, onde vocês podem aproveitarem toda a simbologia aqui utilizada. Tá? Então, aqui é o barramentozinho, né? O barramento bifásico, aqui o desenho do quadro, aqui a distribuição do circuito. Então, pessoal, era isso que eu gostaria de mostrar para vocês. E assim, eu tento mostrar aí o que vocês devem colocar no projeto. Lembrando, aqueles que desejarem, por favor, encaminhem um e-mail para lhdengenharia@gmail.com. Obrigado e um abraço a todos vocês.